glória e das tuas santas promessas a cada um de nós por meio de Jesus Cristo na eternidade. Nós ansiamos o teu retorno. Quando olhamos, meu Pai, para os lados e vemos as coisas acontecendo, acreditamos que cada dia mais perto está do teu Filho retornar a este mundo vil. Que nós possamos, meu Pai, estar preparados com nossos corações abertos, ouvindo sempre de bom grado a tua palavra, estando sempre em comunhão com os irmãos, estando dentro de nossa casa, Senhor, vivendo, meu Pai, a verdade do Evangelho. Porque muitos, meu Pai, têm um perfil de religiosidade, mas nos lares, meu Pai, a realidade é outra. O Senhor morreu para que fosse restaurado as famílias, para que os lares fossem restaurados, porque eles caíram no Éden, foi uma família. E hoje, por meio de Cristo, o Senhor tem restaurado famílias que confessam o teu nome, que acreditam na tua palavra. Por isso nós estamos aqui esta noite, meu Pai, onde 2 ou 3 estão reunidos, aí é a tua igreja. Aí é o local onde o Senhor manifesta a tua presença, é onde o Senhor determina a tua bênção, Senhor. Amém. Por isso que desde já nós já te agradecemos e te pedimos que a tua bênção, meu Pai, esteja sempre presente sobre este lar, abençoando as crianças, o casal, os vizinhos e tudo mais, meu Pai, que os cerca. Coloca sempre, meu Pai, os teus anjos nesse lugar, livrando-os do mal, e que a tua palavra, meu Pai, seja o alimento, para que a fé esteja sempre acesa, para que nossas candeias jamais se apaguem, meu Pai, independente das tempestades. Assim nós oramos e te pedimos a revelação da tua palavra, meu Deus, porque ela é alimento para cada um de nós, assim como o pão de cada dia. Amém. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, eu queria trazer uma reflexão da palavra, então, já que nós estamos com as nossas Bíblias aqui, em Atos 16. Eu acredito que eu não tenha pregado essa mensagem aqui ainda. Eu já preguei tanta mensagem em tantos lugares que eu não lembro mais, né? Atos 16, a partir do versículo 16. Nós sabemos que o contexto aqui dessa passagem foi a interpretação de uma visão que Paulo teve para levar o Evangelho para a Macedônia. E nós sabemos que ele chegou ali, ele conheceu Lídia, que era uma mulher que vendia púrpura, né, na cidade lá de Tiatira, e ela se converteu e foi batizada e tudo. Então Paulo e Silas e Lucas e outros apóstolos ficaram ali, naquela região. Como é que eu posso dizer? Como se eles estivessem assim numa missão específica de evangelismo naquela região. E na ida deles diária à oração, acontece que nós vamos ler aqui, que vocês com certeza já conhecem esse texto, né? Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. É aqui só. Se você ler o versículo 9, onde começa a visão,
para eles irem para Macedônia, olha, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você vê que a igreja, principalmente a igreja primitiva, ela tinha uma direção muito clara do Espírito Santo. Eles eram pessoas de oração, todos os membros da igreja da primitiva era uma igreja de oração mesmo. E eu acredito que eles eram assim exatamente porque os cultos eram todos nos lares. E quando os cultos começam a se tornar mesmo uma rotina no lar, a tendência é todas as pessoas daquele local serem salvas e serem abençoadas. Quando nós falamos em templos, né, a pessoa sai de casa para ir a outro lugar, ela desvia o foco da glória de Deus. Porque aquele local é um local estrategicamente preparado, onde o homem paga caro para ter ali as suas vantagens, né? Nem na chuva dessa, lá você tem todo um aparato. E as pessoas, nós vemos que quando elas se dirigem aos locais assim, coisa que nós fizemos durante 20 anos, nós vemos que também tudo só acontece lá. Quando a gente volta para casa, aí a gente vê as realidades. Eu, como pastor, quantas visitas eu não fazia, lares às vezes, nossa, meu Deus do céu. Lá na igreja todo mundo é paz do Senhor, bênção, línguas estranhas, isso aqui. Mas quando chegava lá em casa, aí era palavrão, tapa, outro com problema não sei do que, o marido que está bebendo e vai para a igreja, faz de conta que não bebe, a mulher que é noveleira, passa horas e horas e horas na televisão, assistindo novela, desajuste entre filhos e tudo. E um tempo precioso, parte dos nossos salários despendido naquele local, e nós não conseguimos ter muitas vezes comunhão. Porque a gente chega e a gente não tem tempo de conversar com os outros. Lá não é lugar de ficar conversando. É local de se buscar a Deus, não é essa a mentalidade? Quando termina, todo mundo tem que ir para casa. Nós temos nossos afazeres. Um mora longe, o outro às vezes não consegue ir, porque por causa do carro, isso e aquilo. Na igreja primitiva não tinha esses problemas. Era tudo mais barato, mais simples, porque foi exatamente isso que Jesus estabeleceu. Então a gente vê que aconteceu o quê? Eles se reuniam assim. Como não existia um local, obrigatoriamente, qual era o único lugar que você tinha para buscar, para ler a Bíblia, para pregar, para evangelizar, para conversar com os seus filhos? Porque nossos filhos, eles têm que ser evangelizados. Eles começam a ser evangelizados pelas nossas atitudes. Então, os apóstolos trabalhavam nessas visitas e eles, de tempos em tempos, voltavam nas cidades onde eles haviam pregado e ali eles falavam do Evangelho e procuravam enraizar ainda mais, até que alguém se destacasse no meio daquela família e pudesse ser colocado ali como como se fosse um farol daquela família, que instruiria, que aprenderia, que discipularia. Então as famílias eram muito mais estruturadas, as orações, o evangelho era real, porque o que é a nossa vida não é lá no templo. A nossa vida é o que nós somos aqui, gente. Não é? Então eles tinham uma revelação muito profunda, e eu acredito que Deus está restabelecendo isso, porque Jesus vai voltar, e Ele não quer religiosidade. Jesus quer vida mesmo no altar. Ele quer uma vida em espírito e em verdade, que não é nem em Jerusalém, nem em Samaria. Ele quer que uma vida de oração, como Jesus ensinou. Onde que Jesus disse para nós orarmos? Entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e vai orar com o teu pai. Veja, no lar. As igrejas todas no livro de Atos eram nas casas. As cartas que eram mandadas eram na casa do irmão tal, a igreja que está na casa do irmão tal. Então, não tem para onde você escapar. Ou você é crente mesmo, em casa, ou você não é. Quando não tem um lugar para você, muitas vezes, encenar, né, como eu havia falado, então ou você é ou você não é. E os apóstolos, exatamente por causa desta verdade que traz a presença de Deus, porque Deus quer habitar no nosso lar. Ele quer ser o Senhor do nosso lar. Por que eu digo isso? Porque foi isso que Deus criou no princípio.
Deus não criou um templo e falou para Adão e Eva, olha, vocês vão para lá, tá? Eu vou estar todo dia lá para vocês me verem. Não. Todo dia, na viração do dia, o Senhor ia até eles. O lar deles era o Éden. E ali tinha uma manifestação poderosa de Deus. Então eu vejo que agora, perto da volta de Jesus, Jesus está restaurando esta realidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar especificamente. Eu estou tentando trazer uma introdução aqui, porque Paulo teve esta visão e muitos apóstolos tinham essas visões e eram claras. Mas nem porque esta visão era verdadeira, vinha de Deus, eram homens consagrados, a vida deles era mil maravilhas, não, viu? Todas as revelações, principalmente as revelações que já estão na palavra de Deus para nós, é de que quanto mais nós nos consagrarmos, pior as coisas ficarão. Você já pararam para pensar nisso? Por isso que tem gente que se acovarda e retrocede, prefere viver no pecado, porque quando você está no pecado, o diabo deixa você em paz. Porque você está no pecado, você está perdido. Ele não precisa de ficar gastando tempo com você. Para que ele vai gastar tempo com uma família destruída? Já está destruída. Ele vai gastar tempo com a família que está, entendeu? Liberta, que está mesmo consagrada. Se nós quisermos viver o Evangelho piamente, padeceremos perseguições, o apóstolo Paulo disse. É inevitável. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Vocês serão traídos pelos próprios familiares, disse. Vocês serão perseguidos pelos seus próprios amigos. Quando nós estamos vivendo a verdade do Evangelho, nós temos que entender uma coisa. Esta verdade é uma preparação para a eternidade, não para este mundo. Este mundo está perdido. No mundo jaz quem? O maligno. O maligno, ele faz a cabeça das pessoas. Estava falando para Miguelita agora há pouco. Fila em São Paulo para comprarem o último celular do iPhone 12. Fila. Sabe quanto custa? 14 mil reais. Nossa, eu pensava em 5 mil. Como que alguém, 5 mil é de 5 anos atrás, né? Imagine, gente, um celular, como que tem fila para as pessoas pagarem 14 mil reais. Olha, falei para Miguel, 14 mil reais você começa um negócio, você monta uma marcenaria, você monta uma oficina mecânica, você investe na vida de um filho seu, você começa a levantar as paredes de um lugar, olha, o diabo faz com que as pessoas gastem seu tempo, sua vida, tudo com aquilo que não leva você a lugar nenhum. Então, quando nós estamos expostos à luz de Deus, nós nos tornamos um reflexo dele, nós ficamos nítidos. A verdade do Evangelho faz com que cada um de nós sejamos modelados à imagem e semelhança de Deus, à restauração plena, que é a estatura de Cristo. E aonde Cristo está, ele incomoda as trevas. A luz que está em nós vem diretamente dele. Foi o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, que uma vez tirando o véu, a glória de Deus refletirá no nosso rosto. E nós andaremos de glória em glória. Como diferente de Moisés, que a glória era transitória, ela vinha e saía. A nossa não, ela permanece. Então, se nós estivermos numa vida mesmo consagrada a Deus, dentro dos nossos lares, para onde quer que nós formos, nós seremos verdadeiros cristãos, porque aqui não tem como ter hipocrisia. O filho sabe como é o pai. Lembra aquela vez que eu dei um testemunho, numa mensagem, que o filho chegou para o pai, que era pastor, e falou assim, pai, eu quero morar aqui na igreja. Lembra isso aí? Aí o pai falou, mas por que você quer morar na igreja? É porque na igreja o senhor é tão bonzinho. Você entende? Em casa os filhos sabem quem nós somos. Não tem como você ter hipocrisia. Não tem como você falar algo, pregar algo que te contradiga. Veja como é um aperto você ser cristão de verdade, gente. Não é? Agora lá no templo é fácil, todo mundo lá é crente. Até os bêbados entram na igreja e falam, dá glória a Deus. Quantos bêbados eu não vi entrar na igreja pedindo até para cantar? Eu falei assim, mas você quer cantar o quê? Cantar a música de Chitãozinho Chororó. Não, pode deixar para outro dia. Deixa para outra hora. Veja como a realidade ela cresce de forma autêntica quando nós estamos diante das revelações de Deus. Mas isso vai incomodar o império das trevas.
Nós vemos que o apóstolo Paulo, os discípulos, eles obedeceram, eles foram para Macedônia, depois eles foram para Filipo e houve a conversão aqui dessa tal de Lídia, né, no versículo 14, olha, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, eles estavam na casa dela, fazendo os cultos na casa dela, e eles falaram assim: olha, nós vamos fazer nosso trabalho evangelístico e nós vamos para um local específico para nós orarmos. E eles foram, provavelmente num riacho, ou ia para um monte, e no meio do caminho tinha uma moça que... Sabe esse pessoal de praça, né? Tipo, você vai dizer, na Praça da Sé tem um monte dessas mulheres aqui lá, né? Só que a maioria é homem, né? Que falam do seu RG, falam da sua vida, falam o que está acontecendo. Parece até profeta, né? Aquela cigana? Tipo cigana? Não é nem cigana. É que esse pessoal que coloca uma venda no olho. Você nunca viu? Os caras colocam a venda no olho. Aí sem ver, tem um cara junto e fala assim: olha, você está vendo alguma coisa da vida de alguém aqui? Não, estou vendo aqui, ó, tem uma moça ali de vestido tal, RG dela é esse, CPF dele é esse, ela é casada, o nome dela é esse. A pessoa começa a chorar. E quantas vezes não vi isso? A primeira coisa, nós vemos nas Escrituras que o Espírito Santo nunca usou os apóstolos e todos mais para ficar revelando circunstâncias pessoais. Expor as pessoas, né? Expor pessoas, falar assim: Deus está me mostrando que a sua vizinha fez uma macumba para você. Isso não pode vir de Deus, porque Deus estaria gerando ali um atrito terrível entre vizinhos. Isso só pode ser o diabo. Toda a revelação de Deus, ela diz respeito à glória de Deus. Então, existe muitos espíritos, eu já expulsei muitos demônios assim, em reuniões de crentes. E eram pessoas que tinham, na maioria delas, tinha esse negócio de revelação. Até que chegou um dia que o demônio não suportou e acabou se manifestando. Pessoas batizadas, pessoas que eram obreiros em igrejas, pessoas que eram pregadores. Imagina uma coisa dessa. E o testemunho de vida da pessoa? Também, tudo isso é uma questão de frutos. Porém, tem um item. O apóstolo Paulo disse que muitos filhos de Satanás têm aparência de justiça. Eles andam de forma... eles são bons trabalhadores, são pessoas honestas e tudo, mas eles nunca se converteram. Entendeu? Então, os filhos do diabo são como ele, se transformam em anjos de luz, entendeu? E eles têm uma aparência de justiça, os seus frutos parecem que são, mas na verdade tudo que eles fazem é em prol deles mesmos. Entendeu? Então, é uma coisa que só o poder de Deus mesmo pode revelar e fazer com que o oculto venha à luz. Então, gente, em Mateus 7, aquele pessoal ali era pessoal de calibre grande no meio evangélico. Nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não falamos várias línguas, fizemos milagres e maravilhas. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. E você acha que eles faziam esses milagres em nome de quem? Em nome de Jesus, estavam dentro de igrejas. Eles falavam de Jesus, eles falavam, né? Uhum. E Jesus falou assim: mas eu não conheço vocês. Mas por que Jesus não os conhecia? Porque eles nunca deixaram o pecado. Olha, para trás de mim, vós que praticais a iniquidade. Se o homem não foi liberto do pecado, não adianta. E a única coisa que liberta o homem do pecado é a verdade. E é a verdade nua e crua, aquela verdade que dói, aquela verdade que você vai doer moído, aquela palavra que te esmaga mesmo, sabe? Que te mata. A palavra de Deus tem que nos matar mesmo. Por isso Jesus disse assim: olha, se alguém quer aí na multidão me seguir, não é só andar do meu lado, não. Vocês não vão chegar no céu porque vocês estão do meu lado. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Olha, negar-se a si mesmo é a morte do eu. Tomar a cruz é o quê? A cruz, ela foi criada para quê? Para matar o ser humano. E aí, então, siga-me. Quer dizer, para você me seguir, meu filho, tem muita coisa que aconteceu ainda. Agora, a maioria das pessoas de hoje, eles já começam seguindo. Inverte coloca a carroça na frente dos bois.
Eles começam seguindo e falam de Jesus para lá e para cá, isso e aquilo. Aí depois vão começar a entender o que é arrependimento, aí vão pensar se vai se arrepender mesmo. Aí vai, eu deixo um pecadinho hoje aqui, lá na frente eu deixo outro. Aí quando morrerem vai acontecer o quê? Eu não conheço vocês. Ah, mas eu estava lá, eu fiz em teu nome. Isso daí, meu. Ó, se vocês sabiam que na Índia tem feiticeiros que curam até cegos, aleijados, paralíticos. Tudo pelo poder do inimigo. E aí? Quando nós vemos essas manifestações e tudo, é uma obra maravilhosa, a manifestação de Deus em nossas vidas, tudo, mas vocês podem ter certeza, uma hora as coisas vão começar a complicar. E aí é a hora de nós glorificarmos a Deus, e não é a hora de questionarmos a Deus, como muitos fazem. No dia que eles estavam começando a ir para a oração, aparecia essa moça com espírito de adivinhação, que é espírito de revelação. Revelação e adivinhação acabam sendo a mesma coisa aqui no contexto. Só que ela realmente tinha um espírito de revelação, porque ela falava a verdade. Olha que interessante. Então o diabo também fala a verdade, só que a verdade dele é com segundas intenções. Entendeu? Para enganar. Porque você pode usar a verdade para enganar também as pessoas. Quantos advogados não fazem isso, né? Ela dizia, olha, esses homens que estão passando aqui nesse caminho, eles estão anunciando o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Os discípulos no primeiro dia viram aquilo e falaram, esse deve ser crente daquelas fervorosas, né? Como é que ela sabe? Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. No segundo dia, no terceiro dia, aí chegou uma hora, Paulo falou, tá, tem uma coisa errada, gente. Já está atrapalhando a gente. Por quê? Porque agora ninguém mais quer ouvir o Evangelho, porque essa mulher fala tanto o que nós somos, que isso está se levantando contra nós. Enquanto nós antes tínhamos o privilégio de chegar na pessoa e abordar, ninguém nos conhecia, agora essa mulher está falando para todo mundo quem nós somos. Então é uma obra. Por que vocês acham que o diabo também fez isso na obra, no ministério de Jesus? O diabo, quando via Jesus, falava assim, esse é o Filho de Deus. Ele mandava, cala-te. Ele não deixava que os demônios dissessem quem ele era. Porque atrapalhava. Quanto mais os demônios anunciavam quem Jesus era, mais difícil ficava para Jesus pregar. Então, o apóstolo Paulo e Silas, principalmente, começaram a notar que tinha uma coisa errada. Veja, mesmo sendo apóstolos, tendo uma intimidade enorme com Deus, eles ainda, a princípio, não conseguiram discernir aquilo. Leva um tempo para nós discernirmos muitas coisas da parte de Deus, muitas coisas do inimigo agindo. Por isso nós temos que estar conectados. A grande vantagem é que eles, todos esses dias que eles estavam sendo, de certa forma, revelados por essa mulher, eles estavam indo à oração. Olha só, a vida de oração é uma coisa fundamental, né? E o texto diz que chegou uma hora que o apóstolo Paulo perdeu a paciência com aquele elogio que aquela mulher fazia, aparentemente, da parte de Deus. Aí ele chega para a mulher e fala assim, espírito maligno, sai dessa mulher agora. Na hora ele viu que aquilo vinha do diabo. Não podia vir de Deus. Não é porque fala de Deus que vem de Deus. E o demônio saiu, e saiu para valer, mesmo que não voltou mais. Tanto é que os homens, que com certeza ela devia ser uma escrava, e eles sustentavam ela e ela dava dinheiro para eles, porque ficava revelando a vida dos outros, né? Uma cartomante, coisa assim da época. Aí os caras falam assim, vamos trabalhar, a gente precisa. Mas não consigo ver mais nada. A mulher falou para os caras, como assim não consegue ver mais nada? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu uns rapazes aí que estavam passando aí, falando de Deus, ele chegou, olhou para mim e falou, de repente eu senti um alívio assim, eu não consigo ver mais nada na vida de ninguém. Aí o pessoal falou, não, é prejuízo para nós. Eu ganhava dinheiro em cima de você é nossa escrava. Não. Quem mostra pra gente quem que é esse pessoal? Aí eles montaram um grupo lá de gente, olha só como que são as coisas, né? E aí encontraram Paulo e Silas indo para a oração. Aí inventaram uma mentira. Aí o diabo começou a fazer a parte dele. A gente fala a verdade, não é? Nosso ministério é pregar a verdade. Qual é o ministério do diabo? Falar a mentira. É levantar muitas vezes calúnias contra nós e tudo mais. Não é? Fizeram isso. Juntaram uma multidão.
E Paulo e Silas acabaram se dando mal. Rasgaram a roupa deles em praça pública, eles pensaram que ia morrer. Pode ter certeza que eles pensaram que iam ser linchados. Paulo já tinha muitas experiências de perseguição e já imaginou, talvez seja a nossa última mensagem aqui em Silas. E aí trouxeram varas e começaram a espancar eles com varas, né? Chibatar eles, rasgaram as costas deles e mandaram prender, culpando-os de forma falsa de que eles estavam fazendo algazarra na cidade, trazendo prejuízo e tudo mais. E aí é onde nós paramos, né? Paulo e Silas foram presos, levaram açoites e foram guardados com segurança no cárcere interior, com os pés no tronco. Vocês já viram aquelas imagens de escravos com os pés naquela madeira assim? Imagina você. A mão e o pé. É terrível aquilo. Os pés nos troncos e eles não estavam na cadeia, na parte de cima onde os presos ficavam. Eles estavam no subterrâneo, que era um porão, que era tipo uma solitária, cheio de rato, olha, um local fétido, escuro, cheio de barato, tudo que você pode ter, até cobra assistindo no lugar daquele ali. Um local imundo, sangrando, com as roupas, com certeza, todas rasgadas do que restou. Aí eu pergunto para vocês, gente, muitos podem pensar, vale a pena servir a Deus? Paulo poderia ter chegado aqui e falado, Silas, desde o dia que eu comecei a pregar o Evangelho só me dou mal. Já tive que fugir de um local, me desceram dentro de um cesto de roupa, um dia. Já tomei paulada, pedrada. Só me dou mal. Muitas pessoas hoje estão seguindo um evangelho falso, gente. O evangelho da positividade, que diz que as coisas vão dar tudo certo para você. Não é até as ruas vai dar tudo certo. Né? Se a gente confiar, pôr a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai pensando. E aí você participa de campanhas, tá, dá tudo certo. E faz o que você vai na igreja lá, né? E a mensagem vai dar tudo certo. Certo? A pessoa fala, eu vou vencer. Né? Gente, quando alguém disser para você que você vai vencer, não é evangelho. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo disse que nós já somos em Cristo mais do que vencedores. Já éramos para estarmos tranquilos com Deus. Então, se eu vou vencer, então não sou mais que vencedor ainda. Então tem uma coisa errada. Então, estão me dizendo, está se chocando com a verdade. O que é que eu tenho ouvido? Por que você acha que milhões de pessoas têm se afastado do Evangelho? Porque receberam promessas e promessas e promessas, nada se cumpriu. Quantas pessoas eu conheci que saíram de meios onde tinha muito espírito de revelação, mas não tinha nenhum espírito de confirmação, de conclusão mesmo, porque nada acontecia. Revelava. Eu já fui pregar numa igreja uma vez, lá no final do mundo, e era inauguração, o local já inaugurou grande, assim, né, bastante gente, isso e aquilo, e eu preguei, aí, a hora que eu estava para concluir a mensagem, pronto, aí o pastor da igreja começou a revelar, levantou, atrapalhou a mensagem, matou a mensagem, começou a revelar todo mundo, primeiro começou a revelar a mim, né, servo de Deus, não sei o que te coloca uma chave de um carro preto importado, 0 quilômetro na sua mão, e agora estou vendo ali um senhor ali atrás, olha que é servo de Deus, não sei o que, papapá, meu pai. Tinha me levado lá, meu pai... Nunca tinha entrado na igreja. Não sei, olha, daqui uma semana o senhor vai virar um apóstolo, não sei, olha as revelações do cara, e revelou todo mundo, aí todo mundo entrou em frenesia, a igreja começou aquela falação de línguas, e neguinho rodopiando, caindo desmaiado para um lado e para o outro, e o cara revelando, nada do que ele falou. Tinha uma doença e que ele já estava sendo falou, o senhor tinha uma doença mortal, mas Deus já te curou essa noite. Meu pai até depois perguntou assim, Alexandre, eu tinha uma doença incurável e já fui curado. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Porque eu não sabia e agora também não tem mais, então não preciso mais disso. Você vê que é umas coisas que Deus jamais faria, gente. Ele não era crente nenhum. E olha, eu estou até hoje esperando o carro, hein?
O carro preto não apareceu. Não olha um carro preto. Coitadinho de mim. Esse carro aí, ó, é branco, né? Não tem nada a ver, não é ele também. Totalmente ao contrário. A gente vê esses moveres e tudo que o cara revelou era só de bênção. Pessoas que com certeza estavam em pecado ali, o cara falando assim, olha, tu és amado de Deus, assim diz o Senhor, que a partir de agora o teu sofrimento está acabando, servo de Deus, serva de Deus. E, olha, gente, é difícil. Quando foi que nós vemos o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, os profetas do Antigo Testamento, ou qualquer um na Bíblia fazendo isso? Ou Jesus? Me mostrem um versículo só que eu começo a acreditar nas profetadas da atualidade. Me mostra só uma vez. Olha, na época de Jeremias apareceram uns falsos profetas que bajulavam o rei. Vocês sabem disso. E eles profetizavam só paz, prosperidade, e o rei amava eles. Aí Deus chama o profeta Jeremias e diz assim, olha, esses profetas são profetas do inimigo. Você vai lá falar para o rei que eles estão mentindo para ele, vai dar tudo errado. Aí ele foi lá, apanhou. Os profetas falaram assim, rei, não dá ouvido a esse pessimista ainda não. Nós somos servos de Deus e tudo. E isso e aquilo. Apanhou, foi para o cárcere, mas tudo o que ele disse aconteceu. Aquele rei morreu com os seus filhos. Primeiro mataram os filhos desse rei na frente dele. Depois arrancaram os olhos dele, né, e levaram ele para Babilônia. Imagina um negócio desse. Terrível, hein? O profeta que mais machucou Jeremias, ouviu da boca de Jeremias que naquele ano ele morreria. E todos veriam que ele nunca tinha sido profeta de Deus mesmo, aquele falso profeta. E o cara morreu. Tudo que Jeremias falou se cumpriu. O único que ficou vivo foi Jeremias. Mas acabou sofrendo muito. Os profetas de Deus, João Batista, o que João Batista pregava, gente? Oh, vem aqui, amados, benditos, olha, a bênção do Senhor, filhos de Abraão, é sobre vocês. Primeira coisa que ele falava para os filhos de Abraão, olha, vocês não se gloriem porque vocês são filhos de Abraão, não, porque até essa pedra aqui, ó, essa pedra aqui, Deus pode fazer um filho de Abraão. Não se acha melhor do que alguém, não. Até essa pedra aqui para Deus, ele pode fazer um filho de Abraão. Vocês estão vindo passando as águas do batismo, vocês estão pensando o quê? Que agora produzam frutos dignos de arrependimento, viu? Porque o machado de Deus já está ali, ó, perto da raiz, não brinquem não. Aí vem Jesus e fala o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Hoje a coisa mais difícil do mundo é alguém ter coragem de pregar arrependimento. Nós vivemos, gente, acredite, no final dos tempos. O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de forma clara, que virá a apostasia antes da vinda de Jesus. O que é apostasia? É pessoas com a Bíblia, dizendo que são cristãs, que são crentes, mas vivendo contrariamente à verdade. Isso é apostasia. Apostatar da verdade significa a palavra apostasia. Quer dizer, você está ainda se enganando, mas com mentiras. O apóstolo Paulo, ele pregava a verdade. Silas pregava a verdade. Eles sabiam o que era a verdade. E quando você sabe o que é a verdade, como é que você se comporta diante das coisas desta vida, quando o mundo vira contra você? Qual é a sua reação diante das tribulações, diante das portas fechadas, diante das enfermidades? Eu vi 2 casos nos últimos anos de enfermidade, de pessoas com enfermidade. Uma que gritava antes de morrer para Deus porque Deus estava fazendo aquilo com ela. E a vida inteira socada dentro de igrejas, essa pessoa. E uma outra, nos últimos instantes da vida, ainda pregando para médico, pregando para enfermeiro, e partiu dali mesmo. É o que Jesus disse: as árvores são conhecidas pelos frutos. Pelo fruto. Como nós nos manifestamos diante das circunstâncias da vida, determinará de forma clara quem é o nosso Deus. É por isso que eu digo, por isso que o Senhor está restaurando
a igreja no lar, nas casas. Porque se a família não estiver de acordo, não adianta nada você ir para um segundo lugar, cantar um louvor lá. Isto não é adoração. Por isso que aquela mulher enganada, né, a samaritana lá, perguntou para Jesus onde que era o lugar certo de adorar, porque ela tinha o lugar dela ali em Samaria e tinha em Jerusalém o templo ainda levantado de Herodes, né? E Jesus disse para ela que era onde? Nem aqui e nem em Jerusalém. Adoração verdadeira, Jesus disse para ela, é no teu coração. Gente, perguntaram para Jesus, o reino virá de forma aparente? Aonde que está o reino de Deus? Ele disse, o reino de Deus já está aqui, dentro de vós. O reino de Deus é dentro de nós. A adoração é dentro de nós. Nós somos o templo de Deus. Todas as coisas que Deus quer fazer e tem para fazer é em nós. Você pode ter certeza. Então não tenhamos medo de sermos verdadeiros, de sermos cristãos. E ser cristão é simplicidade, porque a casa não tem, né? É tudo simples, né? As coisas são simples. Quando nós estamos vivendo a verdade, nós passamos a ter mais força. Nós começamos a ver as portas da nossa vida, as coisas que nos cercam, as que se abrem, nós sabemos que são iguais às que se fecham. Desde que seja Deus quem abriu e fechou. Nós começamos a interpretar a vida de forma clara. A gente tem uma resposta, vamos dizer assim, agradável a Deus diante das dificuldades. Porque o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas aqui poderiam ter questionado a Deus porque eles expulsaram o demônio daquela moça, porque Lídia foi salva, porque pessoas estavam se convertendo, eles estavam indo orar, mas eles não perguntaram nada para Deus e não questionaram a Deus em nenhum segundo sequer. Mas o que foi que eles fizeram? Com as costas sangrando, talvez com baratas subindo nas suas costas ali, ratos se aproximando por causa do sangue, que eles apanharam muito. Tanto é que nós vemos no final do texto que as pessoas que ofenderam ele, o carcereiro que se converte, tratou das feridas, o texto diz, que estavam nas costas dele. Você sabe, quando você corta, faz um cortinho, que lá o sangue fica para fora, né? E aí aquilo ali, você imagina as costas rasgadas num local como aquele, gente. A Bíblia descreve, e eu quero que, indo para a conclusão do texto, qual foi a reação de dois homens que viviam a verdade de Deus? Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha só, os presos lá em cima começaram a ouvir uma voz que vinha lá de baixo do calabouço onde eles estavam. Gente, o que é isso? O que é isso, mano? Mas tem gente cantando. Pessoal, eles haviam apanhado, ficaram nus em praça pública, estavam com as costas rasgadas, gemendo de dor, pode ter certeza que a dor era terrível. E esses homens começaram a orar e a cantar. Olha, parece que era o melhor culto da vida deles. Será que eles eram loucos, gente? Será que esses caras eram birutas? Não. Isso daqui só sai de quem está disposto a viver a verdade. Quando nós vivemos a verdade, as dificuldades da vida são degraus, gente. Eu entendo o Evangelho como quando tudo está bem, é porque eu estou parado. Parei. Quando as coisas começam a dar errado, os degraus começam a ficar nítidos na minha frente. Deus está me chamando a crescer, a subir. E quando eu falo em degraus, pode ter certeza. Porque olha como era a vida de Jacó. Estava sendo perseguido pelo irmão, passando dificuldades terríveis. E você já deitou usando uma pedra como travesseiro?
Deve ser duro o negócio, hein? É hiper ortopédica, né? A Bíblia descreve que ele estava cansado, ele deitou no local e pegou uma pedra, deve ter uma pedra meio arredondada, e fez ela de travesseiro. Quando um homem é de Deus, ele deita num travesseiro de pedra e ele sonha com o céu. O cara dormindo em um travesseiro de pedra sonhou que os céus estavam abertos e tinha uma escada. E os anjos desciam e subiam naquele local. Veja que as situações difíceis da nossa vida nos aproximam muito mais de Deus. E Deus quer que isso seja uma verdade. Deus não quer murmurações. Deus não quer reclamações. Deus não quer que quando as coisas estejam ficando difíceis, nós desçamos degraus. Porque quando nós reclamamos, a gente volta para trás. Quando tudo está em paz, nós estamos parados, pode ter certeza. Quando as coisas difíceis chegam, se nós reclamarmos, se nós interpretarmos como uma pessoa carnal interpreta, a gente começa a voltar para baixo de novo. É por isso que o povo de Israel sempre chegava no mesmo lugar. Porque eles reclamavam. Eles avançavam, mas depois passavam algum tempo, mas eu já passei por esse lugar. Lógico, você deu a volta, né? Você voltou para o mesmo lugar. Esses dois aqui sabiam quem era o Deus que eles serviam, sabiam que pregar o Evangelho podia custar a vida deles, que fazer a vontade de Deus podia trazer a eles sofrimento e perseguições. Então, já que eles estavam presos, não tinha perspectiva de vida, talvez eles podiam ser condenados até a morte, podiam inventar mais uma outra mentira lá e mandarem matar. Então, o que foi que eles fizeram? Fizeram aquilo que Deus quer que eu e vocês façamos. Perto da meia-noite, eles começaram a cantar a Deus louvores, hinos. E não era cantar para baixo, não era cantar para cima mesmo, alto. De todo o coração mesmo. E é hinos de louvor, quer dizer, obrigado, Senhor, alguma coisa desse tipo que exaltava a Deus. Aí, gente, é inevitável. Todos aqueles que viverem a vontade de Deus, quando clamarem, serão ouvidos. Quando buscarem a Deus, o encontrarão. Deus se fará encontrar. Acreditem. Deus muitas vezes parece que brinca de esconde-esconde com a gente. Nós não temos como se esconder dele, você sabe, né? Não tem como a gente brincar de esconde-esconde com ele, né? Mas quando ele nos vê fazendo a vontade dele, ele nos deixa. É que nem um pai que está brincando com uma criança, e a criança corre para lá e para cá e não acha o pai. O pai está atrás da cortina. Aí o pai vê, tem dó da criança, né? A criancinha não consegue me achar, aí fica mexendo na cortina, já olha, vê o pé debaixo da cortina e fala, meu pai, te peguei aqui, pai. Quando Deus vê que nós estamos na contramão do mundo e que até mesmo os sofrimentos não são mais capazes de impedir a nossa adoração verdadeira a Ele, aí Ele se revela. Aí Ele mexe na cortina, Ele mostra que o pé dele está ali. Ele quer que nós o encontremos. Foi o que Jesus disse para aquela mulher. Não é vocês que vão encontrar Ele. Meu Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em outras palavras, o meu Pai está procurando no mundo pessoas que realmente o amam. Quando Ele encontra, Ele se manifesta. Quando Ele encontra, as coisas acontecem. Veja o resultado da verdadeira adoração desses apóstolos, versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você acha que isso daqui foi coincidência? Vocês acham que isso foi coincidência, não? Bem naquela hora, tanto dia para ter terremoto. Isso daqui foi o que vocês acham? Foi Deus recebendo o louvor deles. Aí eu pergunto para vocês, eles estavam lá no templo de Jerusalém? Aonde é que Deus quer encontrar o verdadeiro louvor? Onde não tem ensaio. Vocês entendem? É aqui, ó. É o louvor espontâneo. Lábios que confessam a Deus de verdade. É uma vida real. Tudo que sai dela é agradável a Deus.
Não adianta, gente. Eu já falei isso em mensagens 1000 vezes, vou falar mais uma. Deus recebe muitas vezes mais o louvor de uma mulher que está, às vezes, lavando a louça, está trabalhando, que está estudando, de um homem que está, às vezes, numa serra ali, serrando um negócio, pensando em Deus, do que um coral muito bem ensaiado com orquestra de 1000 vozes. Pode ter certeza disso. Porque, primeira coisa, Deus não precisa de louvor de ninguém, nem dos anjos. E olha que o louvor dos anjos é de fazer qualquer um desmaiar. Deus não precisa de ninguém, é Deus, gente. Ele é. Ele não precisa ser nada, não precisa de receber nada de ninguém. Ele só tem para dar. Não existe nada que nós possamos oferecer a Deus. Nada. É por isso que ele está à procura de encontrar alguém que realmente o honre com sua vida. Este terremoto foi nada mais, nada menos do que um presente que Deus deu para eles, mostrando a eles do tipo assim: olha, eu estou muito feliz com vocês. Eu sei que vocês estão sangrando, sofrendo aí, mas eu estou aqui com vocês e vai ter salvação aqui também. Olha só, salvou Lídia, a família de Lídia, a mulher que foi expulsa do demônio, com certeza ela deve ter encontrado Cristo depois disso, porque que poder era tão grande que a libertou do outro poder que ela servia. E agora, até os presos ouviram aqui e viram a manifestação de Deus. Mas, olha só, os resultados maravilhosos disso daqui. Acordando o carcereiro, versículo 27, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Quando as coisas estão todas dando errado, se nós glorificarmos a Deus, se nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade, como um verdadeiro e íntegro cristão, até essas coisas erradas serão bênçãos para nós. Nós precisamos acreditar nisso. Só quem tem fé pode ouvir o que eu estou falando aqui essa noite. Se nós produzirmos frutos agradáveis a Deus em situações que bilhões reclamariam, murmurariam, desistiriam, colocariam tudo a perder, esses momentos difíceis serão momentos de glória em nossas vidas. Serão momentos que nós podemos confiar plenamente que Deus estará ali conosco. Podem ter certeza absoluta disso. O segredo para o cristão viver uma vida mais do que vencedor, e não vencer, mas ser mais do que vencedor, encarnar esta realidade, esteja nos montes, nos pastos verdejantes, ou no vale da sombra da morte, ele glorificar a Deus. Porque o que faz a diferença não é a altura do lugar, ou a baixeza, a profundidade. Isso daí não é nada para Deus. O que faz a diferença é Deus estar ali. Quando nós vivemos o Evangelho, nós cremos plenamente naquilo que o Senhor nos prometeu e nos submetemos plenamente naquilo que Ele nos mandou. Então não importa, continuemos a viver a nossa vida de forma simples, temendo a Deus, instruindo nossos filhos, buscando a sua presença, fazendo o que Jesus disse mesmo, entregando completamente todo o nosso ser. E confiemos, independente das circunstâncias. Como disse o salmista,
o Salmo 27, ainda que um exército me cerque, eu não temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Nós podemos ser escorraçados, aprisionados, cerrados ao meio, jogados na boca dos leões, queimados vivos, enforcados, assassinados, apedrejados por amor a Cristo. Mas nada disso poderá nos separar do amor dele, desde que nós estejamos vivendo a sua vontade. Então, gente, tá tudo bom então para nós. Tá tudo bem. Para encerrar, nós vemos aqui que o saldo aqui foi maravilhoso, hein? Até o carcereiro se converteu, a família dele ainda foram batizados e tudo. É tipo Paulo depois, eu imagino Paulo ser um cara meio brincalhão, fazendo assim para Silas. Tô falando, Silas. Uns cortinhos lá atrás, vale a pena, olha quantas vidas foram salvas. E Silas falou, com certeza, que venham outras então. E Paulo, opa, peraí, mas vai devagar, né? Aquela brincadeira apostólica, entendeu? Na realidade, para encerrar, quero que vocês abram aí em 2 Coríntios, para nós vermos que aqui Paulo já estava bem próximo também da morte, viu? Quando ele escreveu esta carta, a segunda carta a Coríntios. Nós vemos que ele vivia isso, tá? Ali não foi de repente uma insanidade que deu em Paulo e Silas e começaram a cantar que nem loucos, não, né? Porque eles viviam isso mesmo. Veja o que Paulo diz no versículo 10 de 2 Coríntios 12. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E eu encerro dizendo, na linguagem de hoje, esse último texto. Porque quando eu faço a vontade dele e alguém me derruba, ele me leva no colo. É isso que significa, porque quando sou fraco, então sou forte. Que nós possamos guardar isso no mais profundo do nosso coração e viver a realidade. Deus procura nesses últimos dias, principalmente, homens e mulheres que têm coragem de estarem dispostos até darem suas vidas, se necessário for, por amor a Ele. É isso que muitos ímpios, perdidos e ateus estão procurando como modelo para se arrependerem e viverem também o Evangelho de Cristo. Porque Paulo era perseguidor da igreja. E o que fez Paulo realmente se tornar quem ele se tornou foi o exemplo de Estevão. Porque quando Paulo mandou o pessoal, porque a Bíblia descreve que ele consentiu, tipo, ele disse assim, podem apedrejar que eu assino embaixo e eu resolvo o problema de vocês. Qual foi a paga de Estevão? Senhor, não coloca na conta deles estes pecados. Todo homem que vive assim, vê os céus abertos e Jesus de braços abertos também. Que a palavra possa ser nosso alimento mesmo e nossa luz. Amém? Então, essa é a reflexão de hoje aqui. Glória a Deus. Deus possa abençoá-los grandemente em nome de Jesus.